Olá, povo amado do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente para assim trazer a vocês a bênção do Senhor através da palavra dele. Nós agradecemos a Deus por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui e agradecemos também a você que tem nos acompanhado e louvado a esse Deus, porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Nesse dia eu quero compartilhar com vocês, nós vamos meditar numa palavra lá no livro de Josué. Esse servo que esteve com Moisés nas batalhas, esse servo que sempre foi fiel a Deus, fiel também ao seu Senhor, que ele era servidor de Moisés, a Bíblia diz. E Deus o chama para conduzir o povo depois da morte de Moisés. Uma missão difícil, mas com a divina instrução, ele pôde assim levar esse povo aos caminhos que o Senhor havia designado. Ouça o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Josué, capítulo número 1. Eu estarei lendo o verso de número 7 e o verso de número 8. Esses dois versículos estarei lendo agora nesse momento. Josué, capítulo 1, verso 7 e verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ouça bem, dela não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, segundo tudo quanto ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que Deus assim abençoe a leitura feita em sua palavra. O tema da nossa mensagem hoje é: não vou fechar os meus lábios. Nós devemos dar continuidade a esta ordem que foi dada, para nós estarmos meditando nessa palavra, para nós estarmos atentos a esta palavra. Eu estou fazendo a minha parte, que é anunciar as boas novas aos perdidos, anunciar as boas novas aos que já foram encontrados por Cristo, para, podemos dizer assim, terem uma manutenção, pois essa palavra, ela busca aquele que está perdido, e depois de buscá-lo, ela alimenta a cada dia essa vida. Deixou de ser perdido, passou de ser filho de Deus, uma vez que acreditou no nome do Senhor Jesus, acreditou que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. Não há outro, nem no céu, nem na terra, não há outro além dele. Não tem outro nome que possa nos salvar, só Ele. E Ele faz isso, fez isto e continua salvando muitas vidas. Mas Ele depende que nós anunciemos, porque Ele passou essa tarefa a nós, para anunciarmos. Essa proclamação que nós fazemos, não só eu, como outros pastores, você também que está me ouvindo, você é um proclamador da palavra, das boas novas. As boas novas, elas não foram assim limitadas somente
aos pastores, aos pregadores, não. Você pode ser um instrumento de Deus, ou melhor dizendo, você deve ser um instrumento de Deus. E essas boas novas que são proclamadas é um ato profético. Ouça o que diz lá no Salmo de número 22, verso de número 30 e verso de número 31. Salmos 22, verso 30 e verso 31. Eu estarei lendo na linguagem de hoje. Diz assim: as pessoas dos tempos futuros os servirão, somos nós, e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Olha, eu não sei se você possui filhos, eu não sei se você possui netos, bisnetos, mas se ainda não os tem, você poderá anunciar essas boas novas a eles quando eles vierem. E a palavra de Deus fala-nos bem claro, lá em Provérbios, que nós devemos instruir a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando for velha, não se desviará desse caminho. Esse caminho que é um caminho tremendo, um caminho que nos conduz à salvação. Quero fazer aqui o que está escrito. Melhor dizendo, quero continuar fazendo. Anunciar, não é isso que diz o texto? Para nós anunciarmos. Quero continuar meditando nessa palavra abençoada. Só assim haverá prosperidade por onde quer que nós andemos. Isto não é uma missão, conforme nós dissemos há pouco, só dos pastores, dos pregadores. Esta missão é dada a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E eu quero aqui concluir usando essas palavras de Paulo. Eu quero que você também use essas palavras do apóstolo Paulo, aonde ele, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo número 9, verso número 16, ele diz o seguinte: eu não tenho direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isto é minha obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu sinto sim alegria. É prazeroso para mim anunciar as boas novas, anunciar que Jesus Cristo tem poder para mudar a situação, anunciar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, anunciar que Ele é o Senhor. Eu sinto alegria nisto, não orgulho, conforme Paulo disse, mas o final do versículo aqui, ele faz aqui uma colocação que eu vejo assim, que é isto que devemos pensar. Ai de mim, eu posso dizer, se você quer ser incluso nesta mesma fala, ai de nós que temos conhecimento, ai de nós se não anunciarmos o Evangelho que liberta, ai de nós se não levarmos as boas novas, ai de nós se nós formos omissos, pois isto não agrada ao Senhor. E Ele colocou em nossos lábios palavras essas que vão alcançar
até mesmo outras gerações. Essa palavra vem vindo de geração em geração. Tentaram, e ainda hoje até tentam, impedir que ela seja anunciada. Ainda hoje há aqueles que querem mudar a verdade, mas esta verdade ela prevalece, porque ela é a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus nos diz que ela é viva e eficaz. A própria palavra de Deus fala-nos que nem um tio dela cai por terra. Mas tem de haver o cumprimento dos desígnios de Deus, que foi assim estabelecido para que essa palavra chegasse até você. Eu estou fazendo isso com muito amor e alegria, para que outras vidas alcancem a salvação em Cristo Jesus, como eu alcancei, pela graça dele. Mérito nenhum eu tenho. Não sou diferente de outros pecadores. Era sujo, perdido, Deus resgatou. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você, para que Deus possa estar assim, colocando no teu coração anseio, vontade de anunciar a palavra dele, anunciar com temor e tremor, anunciar com ousadia, crendo que tudo que aqui está escrito aconteceu, está acontecendo e acontecerá, em o nome de Jesus. Pai, cremos, Senhor amado, no poder do seu Santo Espírito, esse Santo Espírito que nos convenceu. Cremos, Senhor Deus, que o seu Evangelho, ó Pai, é a causa maior para alcançar a salvação dos povos. Anunciando ele, ó Pai, nós cremos que muitos darão ouvidos. Cremos, Senhor amado, que muitos serão alcançados e chegarão ao conhecimento da verdade. Cremos, Senhor amado, que o Senhor quer usar não só a mim, mas todos esses que estão me ouvindo, a proclamar as boas novas. Não cesse os nossos lábios de bendizer-te, não cesse os nossos lábios de proclamar essas grandezas que o Senhor tem assim feito entre nós. Em o nome de Jesus, eu oro e peço ao Pai que o teu Santo Espírito acrescenta nesses corações que estão me ouvindo a fé, a ousadia. Tira todo o medo, Senhor Pai, toda a covardia, e eles possam, Senhor Pai, irem e anunciarem o teu Evangelho. Em o nome de Jesus eu oro. Amém e amém.